porção do amor para você e sua parceira. O sexo de vocês muda, o prazer volta intenso como na primeira vez e você continua logo após a primeira rodada, com mais firmeza, mais controle e muito mais confiança. Tudo isso com uma combinação simples, natural que poucos homens conhecem e quase ninguém usa do jeito certo. Eu sou Adra Mariana Azevedo, médica há mais de 20 anos, dedicada à saúde masculina e à nutrição clínica. Se você está assistindo agora, é porque quer voltar a sentir aquele fogo, aquela presença inteira na hora H, sem medo de falhar, sem ansiedade, sem depender de soluções artificiais que cobram um preço alto do seu corpo. E aqui a conversa é direta, sem enrolação e sem fantasia. Eu falo com homens reais que querem resultado. Existe uma porção natural que atua diretamente na circulação, na resposta vascular, no estímulo hormonal e na libido. Ela melhora o fluxo sanguíneo, aumenta a disposição, ajuda no controle do peso e ainda devolve algo que muitos homens perdem com o tempo, a autoestima. A base dessa porção é a melancia. E não é por acaso. A melancia é rica em citrulina, uma substância que favorece a produção de óxido nítrico no organismo, essencial para uma ereção mais firme e duradoura. Quando o sangue circula melhor, o corpo responde melhor. Simples assim. Agora presta atenção, porque é aqui que muitos erram. Você vai começar com a melancia. Escolha uma melancia madura, de preferência com sementes. Isso é importante. As sementes fazem parte do efeito. Não retire. Corte uma fatia generosa, mais ou menos da largura de 2 a 3 dedos. Não precisa medir com régua. Confio no olho. O excesso não melhora o efeito e a falta diminui o resultado. Com a melancia em mãos, retire apenas a parte mais branca da casca e pique a polpa em pedaços médios. Não precisa triturar demais agora. Só facilitar para o liquidificador trabalhar sem esforço. Quanto menos tempo o aparelho precisar, melhor a preservação dos nutrientes. Coloque essa melancia no liquidificador e, em seguida, acrescente o suco de um limão fresco espremido na hora. Nada de suco pronto. O limão entra aqui para potencializar a resposta hormonal e melhorar a absorção dos compostos que estimulam a circulação. Logo depois, o suco de uma laranja. Ela suaviza o sabor, dá energia e trabalha junto com o limão no estímulo natural da testosterona. Agora vem um ponto que muitos homens subestimam, o mel. Acrescente 2 colheres de sopa de mel puro. Pode estar cristalizado, não tem problema. O mel atua diretamente na energia celular e ajuda a sustentar o efeito por mais tempo. Sem mel a porção funciona, mas com mel ela ganha força e duração. Em seguida, é um pequeno pedaço de gengibre. Não exagere. Uma rodela fina, mais ou menos da largura de um dedo, é suficiente. O gengibre ativa a circulação, aquece o organismo e melhora a resposta do corpo no momento do estímulo. Mais do que isso, pode causar desconforto e aqui nós buscamos desempenho, não irritação. Acrescente uma xícara de água, cerca de 200 ml. A água ajuda na textura e na absorção, deixando a mistura leve e fácil de beber. Então o liquidificador e bata por aproximadamente 2 minutos até ficar bem homogêneo, sem pedaços grandes. O resultado é uma bebida de sabor agradável, levemente adocicada, refrescante e fácil de consumir. Nada agressivo, nada pesado. Antes de beber, você ainda pode turbinar discretamente essa porção com uma pequena pitada de açafrão, se tiver em casa. Uma quantidade mínima já é suficiente para potencializar o efeito anti-inflamatório e circulatório. Essa preparação rende 2 doses. Não é para exagerar, achando que mais é melhor. O corpo masculino responde melhor à regularidade e à medida certa. Essa porção do amor não é para ser tomada de qualquer jeito, em qualquer horário, como se fosse um suco comum. Ela funciona melhor quando o organismo está mais receptivo, quando o sistema nervoso começa a desacelerar e o corpo entra naquele estado de preparação natural para o descanso e para o prazer. O ideal é consumir uma dose cerca de 30 minutos antes de ir para a cama. Não é depois de um jantar pesado, não é junto com bebida alcoólica e muito menos após exageros alimentares. Quanto mais limpo estiver o seu corpo naquele momento, melhor será a resposta. Uma dose equivale a um copo,
algo em torno de 250 ml. Não precisa tomar correndo nem virar de uma vez. Beba com calma, como quem sabe o que está fazendo. Muitos homens me perguntam se dá para tomar todos os dias. A resposta é sim, desde que você respeite a quantidade. Essa porção não age como um estimulante agressivo. Ela trabalha ajustando o funcionamento do seu corpo, melhorando a circulação, a resposta vascular e o equilíbrio hormonal. Com o uso contínuo, você começa a perceber não só melhora na hora do sexo, mas também mais disposição durante o dia, menos cansaço e uma sensação de vitalidade que vai além do quarto. Outro ponto importante: essa porção não exige que você force o desejo. Ela não cria excitação artificial. O que ela faz é deixar o corpo pronto para responder quando o estímulo aparece. Isso reduz aquela ansiedade silenciosa que muitos homens sentem antes da relação. Aquele medo de falhar que trava tudo antes mesmo de começar. E aqui vai algo que quase ninguém fala. Quando a circulação melhora e o corpo está bem nutrido, o tempo de recuperação entre uma relação e outra diminui. É aí que muitos homens se surpreendem. A confiança volta porque o corpo responde e quando a confiança volta, o desempenho acompanha. Se você divide a bebida em 2 doses, ela pode ser tomada por você e sua parceira. Não é obrigatório, mas é interessante. Quando os dois entram no clima, a conexão muda, o ritmo muda, a entrega é outra e isso faz diferença no prazer de ambos. Aqui é onde muitos homens dão um salto de resultado sem perceber, porque a porção do amor funciona sozinha sim. Mas quando você faz pequenos ajustes no dia a dia, o efeito se intensifica e se mantém por muito mais tempo. Nada complicado, nada radical, coisas simples, mas feitas do jeito certo. O primeiro ponto é a hidratação. Parece básico, mas faz toda a diferença. Um corpo levemente desidratado já perde eficiência circulatória. E se a circulação não está boa, não adianta querer resposta perfeita na hora H. Beber água ao longo do dia mantém o sangue mais fluido, facilita a vasodilatação e faz com que a porção atue com muito mais força quando você toma. O segundo ajuste é o sono. Homem cansado não responde bem, não importa o que ele tome. Dormir mal reduz testosterona, aumenta o estresse e atrapalha totalmente o desempenho. Quando você começa a usar essa porção e ao mesmo tempo respeita o descanso, o corpo entra em um ciclo positivo. Você acorda melhor, passa o dia com mais energia e chega à noite muito mais presente. Outro ponto fundamental é o movimento. Não estou falando de academia pesada nem de treino exaustivo. Uma caminhada diária já é suficiente para ativar a circulação e preparar o corpo. Movimento gera fluxo. Fluxo gera resposta. Homens sedentários sentem melhoras, sim, mas homens minimamente ativos sentem muito mais. A alimentação ao longo do dia também influencia. Quanto menos industrializado, menos açúcar em excesso e menos gordura pesada, melhor o organismo reage. Isso não é dieta restritiva, é inteligência corporal. Quando o corpo não está inflamado, ele responde com mais rapidez e consistência. E tem algo que eu faço questão de reforçar: a mente. Quando o homem para de se observar com desconfiança e passa a confiar no próprio corpo, tudo muda. Essa porção não é um teste, ela é um apoio. Quanto mais você entra no momento sem cobrança, mais natural e intensa é a resposta. Quando esses ajustes entram na sua rotina, você percebe que o efeito não fica restrito a um dia específico. Ele se espalha, o desejo aparece com mais frequência, a recuperação melhora, a presença aumenta e isso reflete na relação como um todo. Minutos depois de ingerir essa porção, o organismo começa a absorver os compostos ativos. A citrulina da melancia entra em ação estimulando a produção de óxido nítrico, que é o grande responsável pela vasodilatação. Em termos simples, os vasos sanguíneos relaxam, o fluxo melhora e o sangue circula com mais facilidade. Isso não acontece só na região íntima, acontece no corpo inteiro. Por isso, muitos homens relatam sensação de leveza, calor agradável e relaxamento. Ao mesmo tempo, os ácidos naturais do limão e da laranja ajudam na ativação metabólica e na resposta hormonal. Eles não criam testosterona do nada, mas ajudam o corpo a usar melhor aquilo que já produz.
É por isso que homens que estavam se sentindo sem energia começam a notar mais disposição, mais presença, mais vontade. O mel entra como sustentação. Ele fornece energia de liberação gradual, evitando aquela queda brusca que deixa o homem cansado logo depois. Isso faz diferença tanto no desempenho quanto no tempo de recuperação. O corpo não entra em exaustão tão rápido e a sensação de vitalidade se mantém. Já o gengibre atua como um facilitador. Ele melhora a circulação periférica, aquece o organismo e potencializa a resposta ao estímulo. Não é agressivo, não acelera o coração de forma artificial. Ele apenas ajuda o corpo a reagir melhor ao que já é natural. Quando tudo isso trabalha junto, o resultado não é uma excitação forçada, mas um corpo preparado. E isso muda tudo. O homem deixa de tentar funcionar e passa a simplesmente responder. A mente relaxa, o medo diminui, a confiança volta. E confiança, você sabe, é metade do desempenho. Essa porção do amor é indicada para homens que sentem queda de energia, diminuição do desejo, dificuldade de manter firmeza, demora excessiva na resposta do corpo ou aquele cansaço que aparece antes mesmo do prazer acontecer. Homens que querem melhorar a circulação, recuperar a confiança e voltar a se sentir presentes na relação. Homens que entendem que o corpo precisa de estímulo certo, não de agressão. Ela também é uma excelente aliada para casais que sentem que a relação esfriou não por falta de amor, mas por falta de disposição, de entrega e de resposta física. Quando o corpo volta a responder, o vínculo muda, o clima muda, o toque muda e isso é poderoso. Agora eu preciso ser honesta com você. Isso não é um produto milagroso para uso esporádico e descompromissado. O verdadeiro efeito aparece quando você entende que está cuidando do seu corpo, não apenas buscando uma solução rápida. Quando você respeita o preparo, o uso correto e os ajustes no dia a dia, o resultado vem e se mantém. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você sentiu que aqui existe verdade, experiência e cuidado real, fique por perto. Este espaço é para homens que querem mais da vida, mais da relação e mais de si mesmos. Tornar-se membro é apenas um passo natural de quem decide se priorizar. Use essa porção com consciência, constância e confiança. O seu corpo sabe responder. Ele só precisava do estímulo certo. E depois volte aqui. Me conte como você se sentiu.